Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o evangelista Jefferson Vieira. Estaremos dando continuidade ao estudo das 70 semanas de Daniel. Como já foi visto e estudado nos vídeos anteriores, nós falamos ali sobre a revelação que Daniel recebeu no que diz respeito à história de Israel para com Deus. E aqui nós podemos ver na Bíblia, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, a partir do versículo 24 até o versículo 27, a divisão das 70 semanas. Nós já entendemos nos vídeos anteriores que essas semanas são semanas de anos e não semanas de dias. Então, para fazer o cálculo, nós pegaríamos 70 semanas vezes 7. 70 vezes 7, 490. Como as semanas são de anos e não de dias, aqui o anjo está revelando a Daniel que o povo de Israel trabalharia para Deus 490 anos. E estes 490 anos, eles são divididos em 3 etapas. A primeira etapa são 7 semanas, ou seja, 49 anos. A segunda etapa, 62 semanas. O cálculo é fácil. Só fazer 62 vezes 7, 434 anos. E a última semana, ou a última divisão das 70 semanas, das 3 divisões, é uma semana. O cálculo é bem simples, né? Vai nos remeter a 7 anos. Nós vimos aqui, a partir do versículo 25, onde Daniel escreve, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, as 70 semanas de Daniel, os 490 anos, eles têm início no momento em que saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E nós encontramos a outorga desta ordem, ela foi outorgada no capítulo de número 2 de Neemias, quando saiu através do rei Artaxerxes a ordem para restaurar e edificar a cidade de Jerusalém. Quando essa ordem foi redigida, ali nós temos o início destes 490 anos. Então a contagem começa ali. E nós vimos que tem 3 divisões. Falando de uma forma hermenêutica, daria-se a entender que estas 3 divisões seriam uma sequência sem intervalos. Muitos teólogos acreditam assim, que estes 490 anos, sim, começaram com a saída da ordem para edificar Jerusalém, e elas não têm nenhum período, nenhuma lacuna profética, nenhum período de intervalo. É uma sequência direta. Mas nós vimos que não é o que a Bíblia diz. Nós vamos ver que o profeta aqui, na revelação que ele recebeu, ele vai juntar as 7 semanas e as 62. Veja bem, sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então nós vimos aqui em primeira instância que ele juntou as 7 semanas, 49 anos, com as 62 semanas, 434 anos. Então nós vimos que não tem um intervalo de tempo. Quando saiu a outorga da reconstrução de Jerusalém e reedificação, deu-se início às 70 semanas. Então este primeiro período de 490 anos para o segundo período de 434 anos, ou o primeiro período das 7 semanas para o segundo período das 62 semanas, não tem um intervalo, é uma sequência. Então saiu a outorga da reconstrução, começou a reconstrução e este período não parou. Deu um total de 483 anos. 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas. 49 anos, mais 434 anos, 483 anos. Não tem um período de intervalo. Nós vimos aqui, né?
desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. 69 semanas, 483 anos. É uma sequência, não tem intervalos. Então nós temos aqui o início da contagem dos 490 anos, até, não o final, mas até o final de 483 anos. Quando é o final desses 483 anos? Quando surge o Messias, o príncipe. Então aqui nós temos revelado para a nação de Israel e para Daniel também, exatamente quando o Messias viria. Nós vimos que até o dia de hoje, a nação de Israel aguarda a vinda do Messias, mas ele já veio há 2000 anos atrás. E aqui nas 70 semanas de Daniel, nos mostra exatamente quando o Messias viria. Muito simples. Bastaria a nação de Israel, ou o povo judeu, fazer a conta. Quando Artaxerxes ele assinou o decreto para reconstruir Jerusalém, era só contar, né? 7 semanas mais 62, 49 anos mais 434 anos, 483 anos, e o Messias entraria como rei em Jerusalém. Eles aguardam a vinda do Messias até hoje por causa de uma má interpretação de Daniel. E nós vimos aqui exatamente Daniel escrevendo o dia exato que o Messias entraria, quando se encerrasse este período de 69 semanas ou 483 anos, desde a outorga da lei, ou desde a outorga do decreto para a reconstrução de Jerusalém. E isso aqui se cumpriu exatamente ali no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 28, quando fala na entrada triunfal. Neste momento aqui está se cumprindo essas duas primeiras etapas de 7 semanas e 62 semanas. Desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Por que não é o nascimento de Jesus? Porque daí faltaria 33 anos para se cumprir essa profecia. Então essa profecia que não se cumpre até o Messias, o príncipe, não se cumpre no nascimento, e sim na entrada triunfal. Então quando Jesus está entrando naquela entrada triunfal ali, naquele domingo que dá-se início à Semana da Paixão, ali estão se cumprindo estes 2 primeiros períodos aqui das 70 semanas de Daniel. Agora nós entendemos, né? Por que quando Maria disse em João capítulo 2, nas bodas de Caná, né, ali falou para Jesus, não temos vinho, e Jesus disse para Maria, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Nós entendemos por que Jesus falou isso. Jesus não estava se referindo à provisão de vinho. E Maria também não estava falando unicamente sobre isso. Porque Jesus, na realidade, ele foi o provedor de vinho para a festa. Então, quando Maria disse assim, não, acabou o vinho, nas entrelinhas, ou João não escreveu, ou estava só no coração de Maria e só Jesus percebeu, ela estava dizendo, providencia o vinho e te apresenta como rei. Por isso que Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Mulher, que tenho eu contigo? Porque ainda não era a hora de se apresentar como rei, porque não tinha se cumprido ainda, faltava 3 anos naquela oportunidade, para se cumprir as 70 semanas de Daniel. Nós vamos ver ali em João 6, depois da multiplicação de peixes, o povo vem e tenta pegar Jesus para fazer dele rei. E ele sai no meio da multidão, né, e se aparta da multidão ali, porque ainda não era chegado o momento. João 7, ele estava subindo para a festa dos tabernáculos. Os seus irmãos, que até naquele momento não criam nele, disseram para ele, por que tu não te apresenta para o mundo, para que os teus discípulos também creiam em ti? Né? Se tu é rei, por que tu não te apresenta? E Jesus disse, ainda não chegou o meu tempo, mas o tempo de vocês está sempre presente. Agora, quando ele entra na entrada triunfal em Lucas 19, a partir do versículo 28, a multidão começa a gritar, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E os escribas que estavam ali, eles começam a interpelar Jesus, dizendo, não ouve o que eles dizem? Né? Não ouve o que a multidão diz? Os fariseus diziam ali.
E Jesus disse: se eles se calarem agora, as próprias pedras clamarão. Por que Jesus não calou a multidão ali? Porque era o momento exato de que Daniel falava. 7 semanas mais 62. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Naquele momento ali, Jesus não ia calar as multidões, porque estava se cumprindo as primeiras 69 semanas de Daniel, que se cumpriria no Messias, o príncipe, quando ele entra ali na entrada triunfal.